Jesus está voltando? Essa narrativa da volta de Jesus é um dos maiores mecanismos de controle psicológico usados pela igreja ao longo da história. Será mesmo? Vamos ver. Essa ideia explora 3 aspectos centrais da psique humana: o medo, a culpa e a esperança irracional. A promessa da volta de Jesus sempre vem acompanhada de uma ideia de juízo final, punição e castigo eterno. Esse é um gatilho emocional extremamente poderoso porque ativa a parte do cérebro responsável por reações de sobrevivência, o sistema límbico. As religiões sabem que o medo é uma das forças mais paralisantes e, ao mesmo tempo, controladoras. Quando você acredita que pode ser punida eternamente e irreversivelmente, você entra no estado psicológico de submissão. O medo do inferno, da rejeição divina e também do fim dos tempos te impede de questionar ou sair dessa bolha de controle. Depois vem a culpa. A ideia de que ninguém é bom o suficiente para ser salvo cria uma prisão emocional. A culpa é o que faz com que as pessoas aceitem abusos, percam sua autoestima e acreditem que precisam sempre de um intermediário, seja da igreja, pastores, padres, para aliviar essa carga. Psicologicamente, isso leva a um ciclo infinito de autodepreciação, onde você nunca se sente livre ou merecedora de coisas boas na sua vida. Além disso, essa ideia também da volta de Jesus funciona como uma espécie de promessa utópica. Para quem está insatisfeito com as suas vidas, frustrados com o sistema, incapazes de criar mudanças concretas, encontram nessa narrativa uma espécie de anestesia psicológica. Em vez de tomarem atitudes para melhorar suas condições, essas pessoas são encorajadas a esperar, a ter fé e a entregar tudo nas mãos de Deus. O resultado é uma massa de pessoas passivas, desmotivadas e presas às expectativas de que um Salvador vai resolver tudo por elas. Bom, vamos lá. Mais uma vez, um ateu, uma ateia aí, de alguma forma tentando causar uma contradição entre aquilo que a palavra diz ou a instituição faz e de alguma forma tentar falar que toda essa perspectiva da volta de Jesus tem a ver com o controle da igreja, uma invenção institucional da igreja. E a gente pode dizer desde o início que, na verdade, essa origem da perspectiva da volta de Cristo não vem de uma origem humana, não vem de uma instituição, seja ela católica romana ou mesmo protestante. Tem a ver com as próprias escrituras. A palavra de Deus nos ensina isso, que a volta de Jesus é algo real. O próprio Jesus falou, afirmou para a igreja, falou para os discípulos, e ele ensinou eles a permanecerem não só fiéis, mas confiantes de que em breve ele voltaria. Lá em João capítulo 14, versículo 3, Jesus ele diz, mais uma vez, não a igreja, mas Jesus diz: "E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." Então é a promessa de Jesus. Então antes dele morrer, ele faz essa afirmação para os seus discípulos, né, de que ele iria para um lugar e ele ia receber também a igreja. Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, né, os anjos vêm falar com os discípulos depois de Jesus subir aos céus, e eles falam assim: "Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir." Então, foi algo que a palavra de Deus nos ensina. O livro de Atos, que é um livro histórico, conta isso, que os discípulos receberam essa promessa dos próprios anjos que Jesus voltaria também. E a gente tem outros momentos, né? O próprio apóstolo Paulo também, que veio depois e escreveu boa parte do Novo Testamento, ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17, "O mesmo Senhor descerá do céu e assim estaremos para sempre com o Senhor." Então, a gente pode já começar esse vídeo dizendo, olha só, não tem a ver com uma promessa de uma instituição, não tem a ver com uma promessa de uma instituição, não tem a ver com uma promessa de simplesmente uma religião, de homens falando, tem a ver com uma promessa da palavra de Deus e da palavra encarnada. O próprio Cristo prometeu que isso aconteceria. Isso, então, não tem a ver com artifícios humanos de controle, tem a ver com a própria promessa, a bendita esperança que Cristo nos deu. E daí, essa moça aí do vídeo, essa mulher do vídeo, ela vai atacar então essa perspectiva da volta de Jesus em 3 aspectos, dizendo, primeiro, que tem a ver com medo, né? E tem a ver com medo que a igreja ela causa sobre as pessoas. A gente pode já começar dizendo que essa perspectiva vem de uma falta de entendimento do que significa ser cristão. Ser cristão, primeiramente, tem a ver com o relacionamento com Cristo. Tem a ver com, entendemos que esse relacionamento pessoal, íntimo e real que temos com Jesus não tem a ver com medo, mas tem a ver com o seu amor. É verdade, sim, que muitas pessoas, muitos pregadores, muitas igrejas usam, né, a perspectiva da volta de Jesus para gerar medo e controle nas pessoas ou manipulação, mas o ensino bíblico vai na contramão dessa realidade. A gente vê vários textos bíblicos, por exemplo, em Tito capítulo 2, versículo 13, fala sobre o apóstolo Paulo falando para Tito, ele fala sobre um consolo e essa esperança viva que ele deveria ter da volta de Jesus. Então era uma esperança viva. A 2 Pedro capítulo 3, quando o apóstolo Pedro, ele, finalizando a sua carta, falando diversas coisas a respeito que ele tinha que lidar com a igreja,
ele focaliza, né, ele vai trazer a direção a respeito da volta de Jesus, que muitas pessoas estavam caçoando da segunda vinda, né, da volta de Cristo, e ele vai falar: permaneçam em santidade, permaneçam em piedade, permaneçam confiantes e permaneçam firmes do conhecimento de quem Cristo é. Então ele encoraja os cristãos a perseverarem, a amarem mais a Deus, a conhecerem mais a Deus, não com relação a medo, muito pelo contrário, tinha a ver com uma verdadeira esperança, um anseio verdadeiro de ver a Cristo, de conhecê-lo de maneira mais íntima. Segundo ponto que ela vai falar nesse vídeo, então ela vai falar primeiro a respeito de medo, depois ela fala sobre culpa. E essa realidade da culpa, ela está confundindo culpa com a perspectiva de arrependimento. A volta de Cristo também nos lembra da perspectiva de que nós precisamos sim nos arrepender. A salvação que nós temos tem a ver sim com a salvação de agora no nosso coração, mas também tem a ver com a nossa eternidade. Isso não é manipulação, isso não é simplesmente um controle, tem a ver com a reconciliação com o próprio Deus. Por isso que Pedro ele vai escrever que o Senhor ele não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, ele não querendo que ninguém se perca, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Então, mais uma vez, não tem a ver com medo, não tem a ver com controle, mas tem a ver com graça, tem a ver com um arrependimento de que nós dependemos e precisamos do nosso Deus, para essa vida agora, mas também para o retorno de Cristo, para a vida eterna, né? E por último, ela diz que essa esperança ela é uma esperança irracional, né? Mas a gente pode perceber que ela falha no entendimento, na compreensão real dessa esperança verdadeira e bem fundamentada. Se a gente tivesse pelo menos um entendimento real, até mesmo olhando para as outras religiões do mundo todo, quantas religiões não falam de um mundo vindouro? Não falam de até uma perspectiva de céu ou uma realidade que vai além desse mundo? E por que as religiões falam a respeito disso? Porque todas elas almejam e desejam um mundo perfeito. Um mundo real, onde tudo funciona, onde não existe sofrimento, não existe dor. Existe um anseio por algo melhor do que esse mundo. E essa esperança não é uma esperança irracional. Se fosse uma esperança irracional, por que todas as pessoas praticamente no mundo olham para esse lugar que nós vivemos e falam, e pensam, realmente eu preciso de um lugar melhor do que esse? Então essa esperança verdadeira, ela é muito bem fundamentada, até mesmo na razão, até mesmo no anseio do coração do homem, de que nós desejamos um lugar melhor para viver. Isso não tem a ver com escapismo. Isso não tem a ver com escaparmos dessa realidade. Isso mostra simplesmente um desejo interno que todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos não têm. E daí a gente olha para a perspectiva até mesmo escatológica que nós temos em Cristo, ela não é escapista. Porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém ela vai vir sobre a terra, então a gente não vai viver no céu para sempre. Tem a ver com um novo céu e nova terra virem e invadirem a realidade do mundo que nós estamos, e os nossos corpos vão ser glorificados. Em que sentido? O mesmo corpo de Cristo Jesus que ele tinha, nós também teremos. E o mundo também vai ser esse mundo completamente glorificado. Esse evento histórico futuro tem a ver com um fundamento que começa então na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque tem a ver com o seu corpo glorificado, mas também tem a ver com a sua volta. Tem a ver com também um evento histórico, né? E esse evento histórico da volta de Jesus a gente precisa entender até como cristãos, até mesmo na nossa cosmovisão. Tem a ver com a continuidade do plano eterno de Deus. Se Deus ele começou todas as coisas de maneira perfeita, acontece a queda, acontece a redenção, a consumação tem a ver também com a continuidade de um plano perfeito e eterno de Deus. A ressurreição tem a ver com essa prova real de Deus. E a sua volta também tem a ver, não é um mito, mas tem a ver com a continuidade do plano eterno de Deus. A gente pode concluir esse vídeo, eu sei que é um react um pouco mais longo, dizendo que a doutrina da volta de Jesus, que é a doutrina da escatologia, tem a ver com escatologia também, né? Ela não foi criada para controle. Mais uma vez, a gente abre um parênteses para dizer que realmente, ao longo da história da igreja, muitas pessoas usaram essa perspectiva para controlar as pessoas, para manipular as pessoas, assim como outras perspectivas teológicas dentro da doutrina, dentro da teologia sistemática. A gente vai ver isso diversas vezes na igreja.
seja falsos profetas, seja, enfim, qualquer tipo de teologia pode ser usada e manipulada para as pessoas, assim como a própria ciência pode ser usada também para manipular as pessoas. Mas a doutrina da volta de Cristo, a verdadeira doutrina da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem a ver com controle, não tem a ver com manipulação, mas tem a ver com consolo, né? Tem a ver com esperança, tem a ver com o estilo de vida que nós vivemos, tem a ver com santidade, tem a ver com essa perspectiva eterna de que o que eu vivo hoje aqui é uma realidade dos primeiros frutos, né? Que o apóstolo Paulo vai falar no livro de Romanos, que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo forma em mim para eu conseguir viver hoje aqui. Então tem a ver com consolo, tem a ver com esperança, tem a ver com um amor, um relacionamento real com Cristo. Então, essa é a nossa perspectiva, biblicamente falando, né? Tem a ver com uma perseverança dos santos, de viverem entendendo que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo é algo importante para nós, porque nós amamos o nosso Jesus hoje, mas nós queremos sim ver ele retornando para a sua igreja. Eu termino com um versículo, né, Hebreus capítulo 9, versículo 28, que diz assim, né? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É isso aí, a gente precisa ter essa confiança e essa esperança verdadeira de que Cristo em breve voltará, mesmo que as pessoas caçoem, assim como caçoavam há 2000 anos atrás, quando a igreja estava lá no início, né? Vão continuar caçoando, assim como essa mulher fez no vídeo. A nossa esperança continua em Cristo Jesus e na sua palavra de que ele voltaria. É isso aí. Não sei se você é novo no canal, não falei isso no início, mas quero te pedir, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não ficar de fora de tudo aquilo que a gente tem postado, né? Não perder o que a gente tem postado também. A gente está lá no Instagram com vários conteúdos e eu tenho certeza que você vai ser edificado se você continuar, inclusive, assistindo os vídeos que nós temos postado aqui no nosso canal. Isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!